Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje nós daremos sequência à nossa série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Chegamos finalmente no capítulo 11, no capítulo da justificação. Eu peço que você então abra sua Bíblia em Romanos 5, versículo 1 e leiamos. Romanos 5, versículo 1. Diz assim a palavra da salvação: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, sê conosco, nos ensina por Tua palavra. É o que nós te suplicamos, Deus Santo, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Martinho Lutero disse certa vez que sob a égide da doutrina da justificação, a igreja fica em pé ou ela cai. De fato, a doutrina da justificação é tida como uma doutrina essencial à fé cristã, de maneira tal que negar esta doutrina incorre em terríveis heresias e problemas sérios. Tudo bem? E hoje então nós veremos por que essa doutrina ela é tão importante. Hoje não concluiremos o nosso estudo, é bem verdade, mas iniciaremos. Hoje nós iremos nos ater ao parágrafo 1º e 2º do capítulo 11 da justificação, tá bom? Então meu foco aqui é fazer de maneira semelhante o que eu fiz a semana passada. Vamos analisar cada um desses parágrafos e tirar dali alguns pontos que são importantes para o nosso entendimento, tá bom? Então, a primeira coisa que a Confissão de Fé nos ensina nesse capítulo é o que é justificação, tá bom? Então vejamos, leiamos o que diz o primeiro parágrafo. Diz assim: os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operadas ou por eles feitas, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo quando eles recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Tá bom? O que esse parágrafo nos ensina? Em primeiro lugar, esse parágrafo nos ensina quem são os justificados. Perceba que o texto conecta com a seção ou com o capítulo anterior. O texto diz que é os que Deus chama eficazmente. Se você está lembrado, semana passada nós estudamos exatamente sobre a vocação eficaz. Então, quem são os justificados? Os mesmos que Deus chama eficazmente, que são os eleitos. Até parágrafos mais à frente, a Confissão de Fé vai declarar isso bem enfaticamente. Então, o que nós aprendemos aqui é que a salvação ela é uma obra que está sendo executada em nós, tá bom? Nós vemos partes dessa obra sendo feita. Partes que, como nesse caso da justificação, são atos inteiros e completos, que não são repetidos, que não são processuais, mas que é um ato definitivo. Contudo, a soma desses atos e dessas obras formam todo um processo no qual o eleito, ele passa. Tudo bem? Então a salvação é uma obra que é feita no eleito, que é aplicada ao eleito. E dentre essas obras encontramos a obra da justificação. Então, quem são os objetos da justificação? Os que foram chamados eficazmente, tá bom? Romanos 8,30 até nos ajuda a entender isso, pois Romanos 8,30 nos ensina que aqueles a quem ele predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. Tudo bem? Então são os
chamados, que foram predestinados, que são justificados. Então, essa é a primeira verdade que esse texto nos ensina. Que quem são os justificados? São os que são chamados eficazmente e que, por sua vez, foram predestinados para isso. Tá bom? Segunda verdade que esse parágrafo nos ensina é que a justificação ela não é uma infusão da justiça, mas é uma imputação. Esse ponto ele é relevante porque durante muito tempo se confundia as duas coisas. A Igreja de Roma até hoje confunde. Ela imagina a justificação como sinônima da santificação, como se fosse um processo, ok? Como se a justiça ela fosse infundida na justificação. Eles não entendem a justificação como um ato forense, judicial, que ocorre no tribunal de Deus. Mas eles entendem a justificação como um processo interior, como uma justiça que é infundida. Contudo, biblicamente nós aprendemos que na justificação, a justiça ela não é infundida, mas imputada. Qual é a diferença? Infusão significa que essa justiça ela é literalmente enxertada no homem. Isso acontece por meio do processo de santificação. Mas na justificação, a justiça de Cristo ela é imputada. O que isso significa? Ela é atribuída, ela é aplicada no lugar de. E é importante entendermos isso porque quando falamos que a justiça ela se dá por imputação, nós estamos declarando que essa justiça não pertence a nós. Tudo bem? Que essa justiça pertence a outro e mais do que isso, que essa justiça é colocada no lugar da nossa. É uma justiça que eu não tenho de mim mesmo. É uma justiça que provém de outro, mas ela me é atribuída. Na justificação, nós dizemos que Deus ele nos contempla, não com base na nossa justiça, mas com base na justiça de outro, que é Cristo Jesus. Então Deus olha para mim e ele não vê as minhas injustiças, mas ele contempla a justiça de Cristo. Isso não quer dizer que ele não leva em consideração os meus pecados, não é isso, queridos. O que eu estou dizendo é que Deus não me aceita, ele não condiciona a sua aceitação, né, da nossa parte com base nos nossos méritos, mas ele condiciona a nossa aceitação diante dele com base nos méritos de Cristo Jesus. Isso é imputação. É a justiça dele me sendo atribuída como justiça. Tá bom? Um outro ponto importante que é ensinado nesse texto também da Confissão de Fé é que essa justificação ela não leva em consideração as obras dos justificados, mas somente as obras e os méritos de Cristo. Se você abrir alguns textos bíblicos, entre eles, abra por favor Romanos 3, 24, nós leremos o seguinte, Romanos 3, versículo 24. Veja o que diz o texto sagrado. Romanos 3, 24 nos diz o seguinte, que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então veja, o que é que Deus leva em consideração na hora de justificar alguém, na hora de justificar o que foi chamado eficazmente? Ele leva em consideração a sua graça mediante a aplicação da redenção que há em Cristo Jesus, o sacrifício que há em Jesus e a justiça que há em Jesus. Essa justiça da justificação que me é atribuída não é minha, ela pertence a Cristo. É nesse sentido que Romanos 1,17 diz que o justo viverá por fé, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Então o justo, ele vive de acordo com a fidelidade de Cristo, de acordo com a obra de Cristo Jesus.
Romanos 5, versículo 1, nos lembra essa mesma verdade a nos dizer que nós somos justificados mediante a fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio dele, que nós, inclusive, obtemos essa fé e a graça que nos salva, que nos redime. Tudo bem? Então, essa justificação ela não leva em consideração as minhas obras, nem as suas obras. Você deve se lembrar ainda de Efésios 2, versículo 8, que nos lembra que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, não de obras. Né? Vai dizer o texto. Não vem de vós, pois é um dom de Deus, e nem de obras para que ninguém se glorie. Então, na justificação, nós somos justificados gratuitamente pela graça que é em Cristo Jesus. Então, não é levado em consideração nenhuma obra que eu faça, tá bom? Mas tão somente a obra de Cristo. É mediante seu sangue, é mediante seu sacrifício, que é me colocado como propiciação, que é colocado no meu lugar. Tudo bem? Então, esse é um ponto. E uma quarta lição que aprendemos desse primeiro parágrafo é que os justificados, eles também não são salvos por causa da sua fé ou obediência, mas são salvos somente pela obediência e satisfação de Cristo. Nós trabalharemos a semana que vem esse elemento mais claramente da obediência e satisfação de Cristo. Mas perceba, os justificados, eles não são salvos, eles não são justificados por causa de sua fé ou obediência. Isso é importante. Aí você até pode dizer o seguinte, mas nós não acabamos de ler que é mediante a fé? Perceba, mediante, através da fé, mas não por causa dela, tá bom? Próximo tópico, parágrafo, onde nós daremos uma ênfase, vai esclarecer isso de maneira bem evidente. Mas o ponto aqui, a minha fé ela não me salva nesse sentido. Ela não tem valor salvífico, tá bom? Da mesma sorte, nem a minha obediência. Então, eu não sou salvo por causa da fé e eu não sou salvo por causa de qualquer obra que eu possa fazer. Eu sou salvo pela obra de Cristo Jesus. Dito isso, o segundo parágrafo nos ajuda a esclarecer esse ponto de maneira, digamos assim, cabal, final. Diz assim o segundo parágrafo. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento da justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra por amor. Ok? Então veja, esse segundo parágrafo vai nos ensinar então claramente que a fé ela é um instrumento. Então eu não sou salvo por causa dela, eu sou salvo através dela. Eu costumo ilustrar isso com a ideia de uma seringa. Você vai tomar a vacina, o que vai lhe curar? É a seringa ou a vacina? É a vacina. Mas a vacina se utiliza da seringa. A seringa então se torna o quê? O instrumento para a cura. Mas a seringa não é a cura. Ela não é a salvação, a causa da cura, tá bom? Do mesmo modo a fé. A fé ela é o único instrumento. E perceba a ênfase que o nosso texto dá. Ela é o único instrumento. Não há outro. Então a minha obediência não é levada em consideração, mas a fé. E aí vale apontar que essa fé ela é uma dádiva, ela é um dom também de Deus. A fé não é algo, a fé salvadora não é algo que é produzido por nós mesmos, ok? Não é uma obra humana, não é uma faculdade humana nesse sentido, mas é uma dádiva, uma graça divina. Algo aí fundamentado em Romanos 5, versículo 2 e Efésios capítulo 2, versículo 8. É uma dádiva, é uma graça que vem do céu. Então a própria fé, que é um instrumento, não é uma obra minha, mas essa fé é o único instrumento usado para a justificação. Tá bom? Volte novamente para Romanos 3, 28 e vejamos que lá diz o seguinte. Romanos 3, 28
vai nos dizer o seguinte, atentemos. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então essa fé, ela é uma fé que ela independe das obras da lei. Ela é um único instrumento, tá bom? Isso na história ficou conhecido como sola fides, sola fé, somente a fé, perdão. E a sola fides, ou somente a fé, quer dizer exatamente isso, que o Senhor lhe requer nenhuma obra, mas somente a fé, que é uma graça dele. E o que é que essa fé faz? Ela se apropria da justiça de Cristo. Então ela descansa nele, ela confia nele, ela se agarra nos méritos que há em Cristo Jesus. Esse é o papel dela, tá bom? E aí há um capítulo que é só sobre a fé salvadora, e em momento oportuno trataremos lá, tá bom? Então a fé, ela é o instrumento, ela não é a causa, ok? Em segundo lugar, essa seção também nos ensina que essa fé, ela não está sozinha. Perceba, ela é o único instrumento, tá bom? Da justificação, mas ela vem acompanhada. Então ela não leva em consideração as minhas obras, ou qualquer um bem, ou qualquer obediência que o homem possa executar, mas ela não vem sozinha. Se você abrir Tiago 2, versículo 17, versículo 22 e o versículo 26, nós aprendemos lá em Tiago 2, 17, 22 e 26, que a fé sem obras é morta. Que a fé, ela vem acompanhada de obras de amor. A verdadeira fé produz frutos. Ela não é uma fé infrutífera. E aqui é um ponto importantíssimo. Ao mesmo tempo que a fé, ela não repousa sobre as nossas obras, mas ela repousa sobre a obra de Cristo Jesus, essa fé, ela produz boas obras. E é essa distinção que nós precisamos fazer. Então a fé que nos conduz à justificação, ela é uma fé que nos leva a uma vida laboriosa, frutífera para a glória de Deus. Tudo bem? Isso é importante para evitarmos dois extremos. O primeiro extremo é imaginar que eu preciso ter alguma obra que me conduza à salvação, senão eu vou tratar a minha salvação com desprezo ou com algo sem importância nenhuma, pois afinal de contas eu não posso fazer nada de mim mesmo para me salvar, então eu vou acabar desvalorizando essa salvação e essa graça da justificação como se fosse uma graça barata. Esse é um problema que deve ser evitado. E nós evitamos esse problema afirmando que a fé que nos conduz à justificação, ela é uma fé valiosa ao ponto que ela produz frutos, tá bom? Ela não é uma fé inerte. Então nós evitamos esse extremo de imaginar que essa fé, ela precisa ser sempre acompanhada por alguma coisa, como também nós evitamos o outro extremo de imaginar que essa fé, né, uma vez que ela não leva em consideração nenhuma obra para nos conduzir à justificação, então de imaginarmos que essa fé, ela não precisa demonstrar nenhum tipo de evidência ou de indícios de que ela é verdadeira. A Escritura nos ensina a fugir de todos esses caminhos tortuosos, porque a fé verdadeira, ela se evidencia, ela dá sinais de que está ali naquele que foi justificado, tá bom? Então ela não leva em consideração nenhuma obra para justificar, mas ela conduz a todas as boas obras. Você deve se lembrar ainda de Efésios 2, versículo 8 a 10. Lembre-se, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, tá bom? Então essa fé justificadora, ela nos prepara, ela nos conduz pelo caminho das boas obras, tá bom? Você conseguiu distinguir, fazer a distinção?
Então não é por causa das boas obras, isso não é levado em consideração, mas isso não significa que eu vou viver de qualquer maneira. A fé verdadeira, ela vai produzir frutos, ela vai dar evidências de sua presença naquele que foi chamado eficazmente e justificado. Tudo bem? Então, queridos, eu gostaria de concluir, até ilustrando como é que se dá essa justificação. Então, veja, vimos aqui que a justificação, ela ocorre apenas naqueles que foram chamados eficazmente, e que antes foram, obviamente, predestinados. Nós vimos que essa justificação, ela não é uma infusão da justiça, mas é uma imputação, tá bom? Então, é a justiça de outro que é atribuído no meu lugar. No caso, a justiça de Cristo. O sacrifício dele é colocado no meu lugar. Então não é minha, não são as minhas obras, não são os meus méritos, mas o mérito dele. Por causa disso, essa justificação não leva em consideração as minhas obras, afinal as minhas obras não passam de trapos de imundícia, mas a justificação leva em consideração as obras de Cristo. E essa justificação ela tem um instrumento que serve como um meio entre eu e as obras e os méritos de Cristo. Então eu preciso dessa dádiva, dessa graça que é a fé, para me apropriar da justiça de Cristo. É a fé salvadora, que é uma dádiva de Deus que me leva a descansar e a confiar plenamente na obra dele. Nesse sentido, vimos que a fé ela é um instrumento. E por fim, vimos que essa fé ela não está sozinha, mas ela é acompanhada. Tudo bem? Eu me lembro de uma história contada, se eu não estou enganado, por R.C. Sproul, que ilustra bem esse ponto. R.C. Sproul conta a história de um seminarista que ele tinha que pregar o seu sermão de prova. E veja, eu estou atribuindo isso a R.C. Sproul, mas não tenho tamanha certeza. Mas a história ela é importante e ela é bem ilustrativa. E esse seminarista ele precisava pregar o sermão de prova diante do grande rei. Só que para pregar o sermão de prova diante do grande rei, ele tinha que estar bem trajado com uma roupa específica para isso. E ele não tinha. O seu tutor, então, que um dia passou pela mesma prova, concedeu a roupa para ele. E ele vestiu, chegou o dia do exame final, onde ele seria aceito como ministro do evangelho, e teria aprovação real. E ele vai todo vestido, animado, alegre, para se apresentar diante do rei. E na época, era aquela época que você ia para os lugares de carroça ou a pé. E eu sei que ele está indo a pé e cai uma grande chuva. E o grande problema é que ele acabou se sujando todo, inclusive manchando toda a sua roupa com lama. Mas ele não tinha como trocar, não tinha outra roupa, ele foi. Quando ele chegou diante do grande rei, daquele jeito, mal trajado, então havia uma espécie de assistente, de assessor do grande rei, que viu a situação dele. Esse assessor se chamava Malu, e esse Malu então falava para o grande rei: olha, grande rei, como é que ele se atreve a estar diante da tua presença vestido assim sujo? Veja que atrevimento desse rapaz comparecer diante da tua presença de qualquer maneira. Grande rei, tu sendo um homem justo, sendo um homem santo, um homem criterioso, não aceitaria isso. E o grande rei disse: é verdade, eu não aceito. Mas o grande rei era misericordioso e gracioso. Disse: meu filho, você não pode estar na minha presença de qualquer maneira. Então eu vou lhe dar mais um tempo. Vá para a sua casa, se prepare, e daqui uma semana você volta para apresentar então o seu sermão. E aí ele foi para casa animado, tentou lavar a roupa, mas as manchas não saíam. Ficaram nódoas permanentes. Levou nas melhores lavadeiras, também não conseguiram tirar as nódoas. E ele já aperreado não sabia mais o que fazer, o seu tutor só tinha aquela roupa, mas o seu tutor disse que sabia de alguém que poderia ajudá-lo. O grande príncipe, que morava em uma cidadezinha, em um interiorzinho próximo. E aí então esse rapaz foi lá, pediu ajuda do grande príncipe, conseguiu encontrar o grande príncipe, e falou com o grande príncipe do seu problema, e o príncipe disse: eu vou te ajudar.
Então, no dia, você vá vestido mesmo com a roupa suja que você tem, e no dia lá, eu estarei lá. E aí eu irei lhe ajudar, tá bom? Irei lhe vestir adequadamente. E aí o rapaz confiou na palavra do grande príncipe, e quando chegou no dia marcado para pregar, ele foi. Estava lá com a roupa ainda com nódoas. Tentou lavar, mas ainda ficou. Malu, o acusador que estava lá diante do grande rei, continuou usando de sua maldade para jogar o rei contra aquele seminarista. E ele não falava coisas que não eram verdadeiras de tudo. De fato, aquele rapaz não poderia estar na presença de um grande rei vestido de qualquer maneira, né? Então Malu pegou algo verdadeiro, mas com um fim maligno. E ele pegou então e apontou: veja, grande rei, tu foste tão clemente e misericordioso, e ele continua e tem a audácia de aparecer na tua presença sim. O grande príncipe ainda não havia chegado. E aí o seminarista ficou então tão aperreado, e quando ele pensou que ele ia receber a ira do grande rei, que realmente ficou irado por ter dado chance para aquele rapaz e ele aparecer daquela maneira, mas antes de dar uma sentença final, o grande príncipe apareceu. E quando o grande príncipe apareceu, foi exatamente na hora que o rei disse para o seminarista: você não entendeu que você não pode estar vestido de qualquer maneira na minha presença? Você precisa de roupas certas e específicas. Como você ousa comparecer assim? E o grande príncipe então interveio, entrou na hora e disse: meu pai, se ele tivesse vestido com as minhas roupas, ele poderia estar na sua presença? O grande rei disse: é claro, meu filho. Com as suas vestes, ele pode estar na minha presença. O grande príncipe então trocou as suas vestes pela roupa manchada daquele seminarista. E aí o seminarista pôde então ser aceito, e pregou, e foi aprovado, e saiu dali muito feliz, dando graças ao grande príncipe que o livrou daquele tormento e que lhe vestiu adequadamente. Veja, queridos, essa é apenas uma ilustração. Mas foi isso que Cristo fez na justificação. Ele tomou as nossas vestes sujas e colocou sobre nós as suas vestes limpas. Isso é justificação por imputação. É ele atribuir algo que eu não tenho, mas no meu lugar, a sua honra, os seus méritos e as suas vestes. Isso é justificação, tá bom? Então, que possamos então compreender isso. Lembre-se também que justificação é um ato forense, judicial. Acontece no tribunal de Deus. É ser declarado justo, porque antes nós éramos pecadores. Mas bem, esse é um ponto que nós abordaremos na aula seguinte. Hoje, fiquemos com esses princípios. O que é justificação? E aí vimos que apenas os chamados eficazmente é que são justificados. Essa justificação é uma graça que é imputada, não infundida. Não leva em consideração as obras dos justificados, mas apenas os méritos de Cristo, tá bom? Esses justificados não são salvos por causa da fé ou obediência que eles possam ter, mas tão somente pela obediência e satisfação de Cristo. A fé ela é um instrumento, mas ela não é um instrumento que vem sozinho. Ela conduz para obras maravilhosas de amor. Ela produz frutos, tá bom? Então por hoje é isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Semana que vem, então, nós iremos continuar, tá bom? E dando apenas um resumo final, justificação nada mais é do que um ato de Deus declarar justo um pecador com base nos méritos de Cristo Jesus. Então, o ato de Deus declarar justo diante do seu tribunal é algo que ocorre fora do homem, tá bom? Ocorre no tribunal de Deus. Então, o ato de Deus declarar justo o pecador com base nos méritos de Cristo. Isto é justificação. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, obrigado por essa obra maravilhosa da justificação. Oh, Deus Santo, obrigado. Que o Senhor nos abençoe e nos faça descansar cada vez mais na justiça e nos méritos de Cristo. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Pessoal, assim está encerrado.
e até terça-feira, com a graça de Deus.